Graça e paz, meus irmãos. Estamos encerrando as nossas reflexões em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, sobre amor, fé e esperança. E eu estive olhando a definição de esperança no dicionário Oxford, que diz assim: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Então veja que a palavra fé e esperança, elas estão muito próximas uma da outra, né? Então, como já falamos sobre fé, agora vamos estender um pouco mais o nosso entendimento refletindo sobre a palavra esperança. A palavra esperança no grego é elpis, E-L-P-I-S. Significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Veja que a esperança está diretamente ligada à pessoa de Deus, como amor, e fé, nesse caso, é uma resposta ao amor. Em hebraico, é interessante também observar, é uma palavra tikvah, T-I-Q-V-A-H, que é a mesma palavra para corda. E o entendimento por trás disso? Isso mostra que a ideia de esperança é estar amarrado a Deus. Olha que interessante. Esperança significa estar amarrado a Deus. E porque eu estou amarrado em Deus, o meu futuro é maravilhoso, pois compartilho com Ele de uma mesma vida. Olha só, por trás da palavra esperança que nós vemos aqui. O mundo tem esperança, mas não tem certeza se a esperança se cumprirá. Diferentemente daqueles que esperam no Senhor, né? Como nos diz a palavra lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, que diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí a gente já remonta, né, para fé, o significado de fé. Diferença entre fé e esperança. Fé, como nós já vimos, se desenvolve sobre fatos revelados. A palavra de Deus, Logos, que é a Bíblia, né? A revelação de Deus, que está na palavra de Deus, está lá no livro da lei, dos profetas e também no Novo Testamento. A palavra Logos de Deus, que é uma revelação para todos nós. E em todo tempo, a nossa fé é baseada na Bíblia, que é regra de fé e prática para todo cristão, para todo aquele que colocou sua expectativa, sua vida nas mãos de Deus, né? E também a palavra rema, ou seja, uma revelação específica, pessoal, uma palavra de Deus para mim, uma palavra que alguém recebe de Deus para executá-la, ou seja, esta palavra é pessoal, não é compartilhada com mais ninguém, é dele, é daquela pessoa que ouviu Deus. Então, é por isso que a fé, ela não é mística, ela é um conteúdo que você pode acompanhar, que você pode explicar, que tem que ser vivida por nós e está diretamente relacionada ao nosso compromisso. Deus revela a sua vontade e nós, seus filhos, confiantes no seu caráter, nos comprometemos em obediência e perseverança naquilo que ele tem nos revelado. Daí, você não pode criar as regras já foram estabelecidas pelo Senhor. Então, a fé estará sempre ligada
há uma revelação já compartilhada, seja através da palavra logos, seja através da palavra rema para nós. Esperança, por sua vez, é ver a colheita enquanto se lança a semente. Seria assim dizendo, né? Enquanto nós estamos semeando, nós estamos já antevendo aquilo, olhando lá para frente, vendo o resultado do nosso trabalho. Olha lá, vamos dar uma conferida em Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, que nos diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a base da esperança é aquilo que nós não estamos vendo, mas estamos agindo em fé, já baseado numa revelação que já tivemos, e aí nós antevemos a colheita, antevemos, né, o resultado que ainda não existe, mas então nós estamos colocando a nossa expectativa naquilo que é bom, nas coisas boas que Deus tem preparado para nós. Amor, fé e esperança se completam. Amor tem que gerar fé, que será evidenciada pela confiança, resiliência, perseverança, continuidade, fidelidade e obediência. Sem essas atitudes no nosso coração, na nossa vida, nós não podemos dizer que temos fé, a não ser que estamos interpretando fé como uma coisa mística, como uma coisa que se sente. E também não poderemos dizer que o nosso coração está sendo aperfeiçoado em amor. A fé é sustentada pela esperança, uma visão do futuro. O trabalho que estamos fazendo hoje não será em vão. Vale a pena a luta, vale a pena o empenho que estamos tendo, né? É isso que gera essa força, essa continuidade no nosso interior, que nos enche de força, de capacidade para perseverar em obediência. Agora, a fé, a esperança, ela precisa ser alimentada. Esse é o problema que muitas pessoas hoje encontram de não ter esperança, porque não alimentaram a esperança. Não sabem como fazer isso. E a palavra de Deus, ela nos mostra algumas coisas que são básicas para que nós possamos alimentar a esperança. Filipenses capítulo 4, verso 8, já nos dá uma dica de como fazer isso. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, os nossos pensamentos, quando eles estão sendo direcionados para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom, não apenas nos traz uma vida muito mais tranquila, uma autoestima muito mais positiva, como também alimenta a esperança no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E nós precisamos trazer esse contexto para dentro da nossa vida, se quisermos ter esperança. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós devemos pensar nisso, né? Olha só, quero trazer
a minha memória, as minhas lembranças, o que pode me dar esperança. Isso é em harmonia com o que nós lemos lá em Filipenses 4:8, desenvolver pensamentos positivos. Nós precisamos cultivar esta atitude de trazer os nossos pensamentos debaixo da nossa maestria, do nosso senhorio. Você não é escravo dos seus pensamentos. Na realidade, a nossa mente é um campo aberto, um campo de batalha, onde se concentram as influências de diversas fontes que nós recebemos neste mundo. Nós temos influência que vem do Espírito Santo, né? Tanto que Provérbios capítulo 20, verso 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então nós recebemos pensamentos do Espírito Santo, sugestões do Espírito Santo. É no nosso espírito, é na nossa mente que Deus comunica conosco, que o Espírito Santo comunica conosco. Mas também é na nossa mente que Satanás lança aquilo que a Bíblia chama de dardos inflamados, ou seja, pensamentos que não estão em harmonia com a vontade de Deus e nem com a palavra de Deus revelada a nós, o Logos, e tampouco com o rema de Deus para nós. Nós precisamos aprender a discernir os pensamentos do inimigo e tirá-los da nossa mente, repreendê-los. E às vezes nós temos que ser direto, dizendo: Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Sai agora com todos os teus pensamentos, não quero ouvi-los. Isso é uma posição que nós precisamos tomar. Agora, nós também sofremos ou recebemos na nossa mente a influência deste mundo, a influência da nossa cultura, a influência dos nossos relacionamentos. Então, muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia nos visitam várias vezes através dos nossos pensamentos. Então, alimentar a mente com boas histórias fortalece a esperança. Todos nós temos acesso a boas histórias. A questão é o quanto nós estamos comprometidos em buscar as boas histórias e não permitir que as histórias ruins venham e façam parte das nossas escolhas. Boas conversas, boa leitura, bons filmes, bons programas que nós podemos escolher, ouvir testemunhos de outras pessoas, testemunhos positivos, boas recordações, ou seja, lembrar das coisas boas que aconteceram conosco, ter relacionamentos com pessoas que estão sempre nos colocando para cima ou compartilhando alguma coisa que gera esperança, né? Isso tudo é uma maneira de alimentar a esperança através da nossa mente. Nós precisamos trabalhar e desenvolver esses hábitos. São saudáveis e vão fortalecer a nossa fé e desenvolver o nosso amor. Como eu falei, amor, fé e esperança se completam. São atitudes que nós precisamos estar desenvolvendo e aperfeiçoando na nossa vida, né? Então, quando nós não temos estes bons pensamentos, boas conversas, boas leituras, quando nós não selecionamos bem os programas até de entretenimento que nós fazem parte da nossa vida, nós devemos ter isso. Realmente é mais difícil manter a esperança viva. Então, faz parte da vontade de Deus para nós que nós estejamos alimentando a esperança na nossa alma, no nosso espírito. Aí, nós precisamos aprender a desenvolver esses bons hábitos. E, como nós lemos
aqui em Filipenses 4:8. Nós precisamos cultivar aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Todas essas coisas devem permear a nossa mente. Nós devemos trazer isso para dentro de nós, para perto de nós, porque isso vai alimentar a nossa esperança, né? Aí, nesse contexto também, eu digo que você selecionar as suas companhias, ou seja, as pessoas com quem você vai gastar tempo, as pessoas com quem você vai caminhar junto, de quem você vai se aproximar e trazê-las para perto de si, isso também faz uma grande diferença. Quando você se associa, quando você está perto, se alimentando de pessoas que têm um espírito azedo, isso realmente vai ter uma influência negativa sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Com certeza não vai fortalecer a sua esperança. Então, como nós vimos, nós precisamos fortalecer essa atitude de esperança em nós. Agora, você sabia que existe também maneira de matar, eliminar a esperança em nós? Pois é, a palavra de Deus nos mostra isso. E eu chamo a sua atenção para ler comigo o que está escrito lá em Números capítulo 13 e também no capítulo 14. Então seja um pouquinho paciente, abra sua Bíblia aí nesses 2 capítulos e vamos dar uma olhada no que pode matar a esperança. E eu sei que tem muitas pessoas que já mataram a esperança e agora precisam ressuscitá-la para que isso transforme a sua vida, fortaleça a sua fé e também desenvolva o amor de Deus no seu coração. No capítulo 13 de Números, nós vemos lá a história dos 12 líderes, um de cada tribo de Israel, que foram enviados por Moisés para espiar a terra. E isso foi uma ideia de Deus, né? Como diz lá, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seu pai enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, eram pessoas que tinham uma proeminência, eram pessoas que tinham, né, o respeito da família tribal, da sua própria tribo. Então isso é uma ideia de Deus para Moisés. Agora entenda, olha só aqui a palavra fé, novamente, né? Deus fala para eles irem espiar a terra de Canaã, que ele, Deus, né, haveria de dar aos filhos de Israel. Ou seja, a palavra nesse caso já revelada, era uma palavra rema de Deus para Israel. Não era simplesmente um logos que era comum a todas as pessoas, todas as nações. Não, era uma palavra rema para eles. E eles tinham que andar em obediência a isso. E agora Deus está chamando eles para fortalecer a esperança em cima daquela atitude que eles já deveriam trabalhar caminhando em fé, em obediência àquilo que Deus já havia revelado, né? Então, eles foram enviados e espiaram a terra por 40 dias. Terminando os 40 dias, né? Como nos diz no verso 25, e agora eu te chamo para acompanhar a leitura, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação
e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles não apenas estavam dando um relatório, mas eles estavam trazendo evidências daquilo que Deus havia falado, que a terra era um lugar que emanava leite e mel, que era um lugar de fartura, né? Realmente, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra no Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, a esperança fortaleceu a fé de Caleb. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja, eles reverteram o processo, eles aqui estavam totalmente comprometendo a esperança que Deus estava tentando fortalecer no coração deles. Levantou-se, pois, toda a congregação, capítulo 14, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. De novo, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filhos de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Esta é a história do povo de Israel, que por causa disso ficou 40 anos vagando no deserto. Qual é a maneira de matar a esperança? É a murmuração.
A murmuração é exatamente o contrário da esperança. Murmuração produz negativismo. O negativismo, por sua vez, produz desânimo. O desânimo produz incredulidade. A incredulidade gera a rebeldia. A rebeldia, a desobediência. Desobediência gera a morte, pois é o oposto da fé. Lembra lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que nós lemos: não se pode agradar o Senhor sem fé, porque todos aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isto é o caminho da obediência. Então, a murmuração, ela destrói a esperança. E foi o que aconteceu com o relato que nós acabamos de ver aqui nesses 2 capítulos. A manifestação daqueles 10 espias, o relatório negativo que eles deram para o povo. Eles murmuraram, levaram o povo todo a murmurar contra Moisés e Arão, mas também contra Deus, porque toda murmuração é contra Deus. Eles duvidaram de Deus, por causa da falta de esperança, eles minimizaram, eles eliminaram a fé. E o que isso aconteceu? A murmuração produziu neles uma atitude negativista. Eles só conseguiam ver aquilo que não ia dar certo, que não podia como dar certo. Eles esqueceram de todas as boas memórias do passado, da caminhada com Deus, os milagres, os sinais, né? Então, aquilo que Lamentações nos diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, desvaneceu ali. Eles esqueceram totalmente do milagre de Deus, eles esqueceram totalmente daquilo que aconteceu no Egito. Toda a manifestação de Deus foi apagada da memória deles. Então, a atitude negativa produziu neles desânimo. Eles não estavam prontos a seguir em frente. A fé aqui foi apagada da atitude deles e agora eles estavam pensando em voltar para o Egito. Este desânimo gerou essa atitude também de incredulidade, quer dizer, totalmente neutralizaram a fé. E isso gerou a atitude de rebelião, de rebeldia no coração deles. Queriam apedrejar a Calebe, a Josué, a Moisés, a Arão. Uma atitude de desobediência contra Deus, contra a liderança, nasceu no coração deles. Deus teve que se manifestar para que os ânimos deles se acalmassem. Do contrário, eles realmente teriam apedrejado Moisés e Arão, Calebe e Josué. Meus amados, como que a murmuração aprisiona a vida de uma pessoa numa atitude negativa, numa atitude de desânimo, de incredulidade, de rebelião contra Deus, rebelião contra a palavra revelada, o Logos, e a rebelião contra o rema de Deus. A pessoa simplesmente não acredita. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15, nos diz assim, Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, fazei tudo sem murmuração e sem contenda.
Quando nós vivemos uma vida assim, diz aqui o texto, a continuação, verso 15, que nós nos tornamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus neste mundo que jaz no maligno. Então, como que a ausência da murmuração na nossa vida faz com que nós sejamos verdadeiros representantes do Senhor através de nossa vida? A falta de murmuração, que é o que deve existir na nossa vida, fortalece a nossa esperança, que por sua vez vai fortalecer a nossa fé, que também, por sua vez, vai criar uma plataforma onde o amor de Deus em nós possa ser desenvolvido. Nós precisamos trazer isso, essa realidade, para dentro de nós. É tempo de revermos nossos conceitos. Você é dado à murmuração? Você está sempre descontente com a vida e com as circunstâncias ao seu redor? Se você não pode responder essas perguntas com firmeza, dizendo, não, eu não sou assim, é hora de parar e pensar em reverter esse processo. A maneira de mudar essa atitude, ou seja, ressuscitar a esperança, é através da atitude de gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. É um texto conhecido de todos nós, 1 Tessalonicenses 5, 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando nós começamos a ver tudo que é positivo ao nosso redor, o amor de Deus, a graça de Deus, ou seja, o que Lamentações nos ensina, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E nós começamos a agradecer a Deus por sua bondade, por sua fidelidade, pela sua palavra revelada, por aquelas promessas que ele nos traz na palavra Logos. Eis que eu estarei convosco, ou eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quer dizer, eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias, todo o tempo. Quando nós começamos a trazer para nós estas lembranças, e aí nós começamos a agradecer a Deus por aquilo que nós temos, pelas circunstâncias ao nosso redor, pelas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Assim, nós começamos a destruir o espírito ou a atitude de murmuração, fazendo revigorar, fazendo renascer a esperança. Nós precisamos, meus amados, alimentar, fortalecer a nossa esperança. Quando nós fazemos isso, nós estaremos também alimentando a nossa fé, que por sua vez vai estar abrindo espaço para que o nosso amor seja aperfeiçoado em Cristo Jesus. Então, como diz as Escrituras, né, que diz lá em 13, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? É a base para todas as outras coisas. Eu oro para que a sua vida tenha sido edificada, abençoada, como foi a minha, da reflexão desses assuntos: amor, fé e esperança, que nós tivemos a oportunidade de fazê-lo nesse mês de fevereiro. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa refletir sobre isso. Quem sabe
ouvir as mensagens que já foram compartilhadas e agora completando, fortalecendo a sua esperança para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida como Ele deseja que aconteça. Paz seja com você, meu irmão, no nome de Jesus.